Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais uma live de aquecimento para a Jornada Costureira 5K. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em corte, costura e modelagem de roupas femininas. E o tema de hoje é 3 segredos para você nunca mais errar nos acabamentos. Então, fique aqui comigo que esse tema promete hoje, viu? Promete. Sejam muito bem-vindas, tá? Me perdoem, gente, pelo atraso de hoje. Como vocês sabem, né? Eu sou mãe, como muitas de vocês. Hoje a minha filhinha teve um problema de saúde e eu estava aí quase 1 hora de atraso, justamente porque eu estava tentando fazer ela dormir e ela dormiu, tá bem, tá medicada. Aquela gripe, aquela tosse, né? Que acontece muito com as crianças aí, principalmente nessa época, né? Seca. Mas graças a Deus é só isso. E por isso eu atrasei um pouco a nossa live hoje, mas preparei algumas dicas aqui bem bacanas para vocês, voltados aí para esse tema que é o tão famoso acabamentos, né? O que é o acabamento? O que se trata? Do que se trata acabamentos aí nas roupas? Acabamento, como o próprio nome já diz, é quando você está acabando a peça, é a finalização da peça. E é muito normal a maioria, né, das costureiras, na parte dos acabamentos, fazer de qualquer jeito. Porque pensa assim, já estou doida para acabar essa peça logo. E aí é como se a gente colocasse aquela sujeirinha ali debaixo do tapete, quando a gente não capricha nos acabamentos. Caprichar nos acabamentos é o diferencial das peças aí de grifes famosas das outras bem baratinhas. Então, se você quer se destacar, se quer destacar como costureira, se você quer destacar aí a sua marca de moda, é importante que você se atente para os acabamentos. Quanto mais detalhista você for aí nos acabamentos, mais bonito vai ficar a sua peça. O acabamento, ele compromete a estética da peça se ele não for bem feito. Às vezes a gente tem a ilusão de pensar que, na maioria dos acabamentos, ficam para o lado de dentro da peça, que o cliente não vai nem perceber. Mas a peça, quando ela não é bem acabada, eu falo que ela se torna uma fantasia descartável. Numa das primeiras lavadas, ela vai se desmanchar, se desfazer, começa a saltar a linha e vai virar aquela bucha, né? Como a gente costuma dizer, uma peça que a gente compra, usa 1 a 2 vezes, lavou, pronto. Ela já não serve mais para poder usar. E eu tenho certeza que você não quer ser lembrada por isso, né? Tenho certeza que você quer entregar uma roupa para o seu cliente, ele ter aquela peça de valor, de forma que ele consiga até mesmo passar aquela peça de geração para geração. E isso se dá quando nós nos atentamos aí para os acabamentos, tá? Então, eu quero passar, eu sempre anuncio 3 dicas, mas no final das contas, eu sempre entrego mais do que prometo, viu? Não sei se vocês já perceberam isso. Então, se você aí está com lápis e caneta, anota tudo que eu vou falar aqui, porque no final das contas vai a mais de 3 dicas, viu? Eu estou aqui com a minha máquina e eu vou confeccionar, na verdade, aqui algumas partes de umas peças que eu cortei hoje, até para uma cliente, e mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer para que as nossas peças fiquem mais bem acabadas, tá? E a primeira delas é o quê? É o planejamento, tá? Vou virar a câmera aqui, que eu quero mostrar para vocês um desenho, um esboço aqui que eu vou fazer, da peça que eu vou fazer, tá? Para que vocês possam ver mais ou menos como que funciona esse planejamento, tá? Vou fazer o desenho aqui dessa blusa que eu cortei hoje. Gente, não se preocupem, viu? Não precisa ser uma desenhista para poder fazer isso, mas é importante que você consiga entender, ou outra pessoa que for fazer para você consiga entender esse desenho também, viu? Por que isso é importante, gente? Tudo que eu ensino vocês a fazerem prepara vocês para um crescimento, sabe? De forma que sempre nós temos que pensar, esse trabalho que eu faço, se eu preciso contratar alguém para poder me ajudar, para poder trabalhar junto comigo, é possível a pessoa entender o que é que eu vou fazer?
Pega esse DNA aí. Então, se você já tem o hábito de fazer isso, de planejar antes, de indicar quais os tipos de acabamento vai ter naquela peça, quando você já estiver com uma maior produção no seu ateliê, que eu sei que é o desejo de todas vocês, que é crescer e ganhar dinheiro com a costura, fica mais fácil, porque você já desenvolveu esse hábito. Porque tudo o que eu ensino vocês fazerem aqui é o que as grandes marcas fazem. Elas fazem um planejamento antes do que elas vão fazer. Aquela peça, ela vai com uma ficha técnica para a costureira executar, de forma que a costureira olha ali para o desenho, para a ficha, e no desenho já está indicado todos os tipos de acabamentos que vão ter naquela roupa. Aí fica fácil da pessoa entender e fazer, né? Eu dei essa pintura aqui justamente para entender que essa manga tem uma abertura. Mas aqui hoje eu não vou fazer a manga, não. Vou indicar aqui o acabamento que vai ter nessa blusinha aqui que eu pretendo fazer. Ó, aqui na frente é forro, tá? Forro. Aí já coloco um planejamento aqui, forro. Aqui, nas costas, vai ser o revel. Para quem não sabe o que é revel, muitos chamam revel de limpeza, tá? Revel ou limpeza. O revel é um acabamento em forma e eu vou mostrar isso para vocês. Pode ser um outro tipo de acabamento? Pode. Por exemplo, poderia ser um viés aqui? Poderia. Mas eu acho que o revel é um acabamento mais largo, vai ficar bonitinho. Aqui, eu tenho uma renda combinando com a estampa dessa blusa, que é de onça, aí eu coloco aqui uma rendinha. Aqui é pences, né? Coloco pences, tá? E a bainha, que também faz parte do acabamento, é bainha de lenço. Aí eu coloco bainha de lenço. Bainha de lenço. Aí você pensa aqui comigo e fala assim, ah, Thalita, mas para que isso tudo? Para quê? É preparando você para crescer. Vou dar um outro exemplo aqui. Isso aqui é um planejamento de execução de uma peça simples. Qualquer costureira faz isso aqui. Essa manga também, ela é forrada. Deixa eu colocar aqui, ó. Manga forrada. Que eu explico para vocês. Então, aqui, primeira coisa, é o planejamento. Você vai planejar qual tipo de acabamento que você vai fazer, de preferência, escrevendo no papel, fazendo um esboço da sua peça, indicando quais tipos de acabamento, tanto para você poder cortar essa peça, e também para, na hora de costurar, você saber qual caminho, qual passo a passo a seguir. Além de te ajudar nesse sentido, nessas duas ideias aqui que eu falei com você, suponho que você tem aí 30 blusas dessas para poder fazer. E se você ficar aí sentada na máquina fazendo 30 blusas dessas, talvez você vai perder alguns outros trabalhos que você vai ficar impossibilitada de executar. Então, é muito mais prático para você pegar essa quantidade de peças e terceirizar, passar para uma facção, para uma costureira, que você conheça o trabalho, é lógico, isso tudo é acertado antes. E para você poder fazer isso, você precisa ter tudo isso aqui explicado, como que vai ser a peça. De forma que ela faça uma primeira e te mostre, ou você faça uma, entregue a peça piloto, para que ela possa dar continuidade aí às peças. Porque isso é como se fosse um contrato entre você e a faccionista. Porque se você colocou aqui que é um revel, aí a blusa vai e chega para você com viés, o que acontece? Você pode cobrar. Você pode falar, não, eu pedi o revel, por que está com viés? Olha aqui, eu cortei o revel. E, além disso, se essa não é a sua realidade ainda, se você ainda não terceiriza a sua produção, né, é uma produção pequena, suponho que a cliente foi e te encomendou uma blusa. E aí você fez dessa forma aqui, planejar direitinho, a cliente amou a peça
e pede para você, ó, eu quero que você podia fazer mais 4 blusas dessa para mim. Isso acontece muito aqui. Faz uma de cada cor, cores diferentes, para eu poder usar, porque eu gostei muito. E aí, quando você já tem esse planejamento, você já sabe como que você vai fazer aquela peça para poder sair do mesmo jeitinho ali da primeira que você fez. Então, isso aqui é um planejamento e ajuda muito. E é um planejamento de acabamentos. Porque aí, quando você começar, eu sei que, para começar essa peça aqui, eu posso primeiro já fazer o revel aqui das costas, tá? Então, vou até pegar aqui e vou mostrar para vocês o que é o revel. Olha só. Aqui, eu fiz essa peça eu tô fazendo num animal print, né? Aqui as manguinhas, que eu já cortei. Então, vamos lá. Aqui a frente. Vou deixar de lado aqui. Aqui o forro da frente. Deixa a manguinha aqui no cantinho. Aqui, eu tenho... Quem tá aqui comigo no Instagram, vem pro YouTube, que você vai conseguir ver melhor. Viu? Tá bom? Tem alguém aqui. Dona Linda Flor. Dona Linda Flor, boa noite. Deu boa noite aqui na live. Olha só. Aqui é as costas. Ok? Vou colocar no cantinho aqui esse desenho. E aqui, gente, é o revel. O revel é um acabamento cortado em forma, ou seja, no formato do decote onde você vai colocar, tá? Aqui tá dando um pouquinho de diferença, porque como vocês podem ver, olha só, eu acrescentei a esse revel essa rendinha aqui, que vai ficar pro lado aqui de dentro. Agora tá dando para vocês visualizarem, né? Desculpem aqui. Então, aqui, ó, eu já adiantei aqui, deixa eu colocar a tesoura aqui para poder ver. Eu já adiantei, e no meu revel, que foi esse acabamento aqui cortado em forma, onde vai dar aqui, finalizar, né? Essa parte aqui que está desfiando, ela não emenda com a outra parte, né? Essa decote aqui da cava das costas. E aí eu vou colocar aqui, costurando esse revel aqui, tá bom? E eu já quis colocar esse detalhe a mais aqui no revel. Poderia ser sem esse detalhe? Poderia, mas aí é a outra dica que eu falo para vocês. Além de planejar o tipo de acabamento antes, capriche nos detalhes. Não economize nos detalhes, capriche. Sempre quando você olhar as peças por dentro, essas peças mais caras, de grife, vocês vão ver que nas finalizações assim na borda, uma hora tem uma rendinha, outra hora tem um viés de cetim, que é para não incomodar o cliente, sabe? Não encostar no corpo, se for de poliéster, costuma, né? Dar algum atrito. Então, sempre tem um detalhe a mais, que você pensa assim, nossa, mas nem precisava. Mas para que a peça fique mais rica, nós temos que nos atentar a esses detalhes a mais, viu? Então, pega essa dica aí. Aqui eu vou costurar esse revel e aí eu costuro de fora para dentro, viu? Porque esse aqui é um detalhe que vai ficar por dentro. Eu posso fazer um revel, um acabamento em forma aí jogado para dentro? Pode. Eu vou até... Ele vai ficar até um pouquinho fora do lugar aqui. E o revel ele precisa estar exatamente nas medidas da peça, viu? Como essa renda que eu coloquei no final deu uma diferença porque ela não cede muito, eu vou acertar esse revel aqui. Colocando os alfinetes aqui. Aqui. Eu vou acertar ele aqui pro lado de cá. Vendo também como ele estava muito largo, então ele não vai ficar estreito se eu tirar esse excesso aqui. Se eu tirar esse excesso aqui, olha só.
Aí agora, eu vou então costurar, né? Vou unir, então, o revel, ou limpeza, como você preferir chamar, a minha blusa. Ok? Então, aqui eu costurei, tá? De fora para dentro. E aqui eu dou alguns piques para ajudar a virar, tá? Com muito cuidado para não cortar, principalmente aqui nas partes curvas, viu? Com cuidado para poder não cortar aqui a costura, tá bom? Ok? Tira os alfinetes aqui. Agora tem um outro detalhe que ajuda muito essa costura aqui ficar toda virada, bem viradinha aqui para dentro, tá vendo? É dar uma outra costura aqui, tá? Aqui é o avesso. Eu viro aqui esse excesso de costura aqui para o lado do revel, do acabamento, tá? Aí eu venho aqui para o lado direito e aí eu vou dar um pesponto pequeno aqui em cima. Por que que eu faço essa costura? Porque ela me ajuda a virar esse acabamento todo para dentro e não deixar que ele fique soltando assim, aparecendo aqui para o lado de fora, tá? Então esse pesponto aqui que eu dou, rebatendo esse excesso aqui, essa sobra de tecido interno aqui para o lado do revel, ajuda isso, ajuda a virar, tá? Melhor. Aí eu vou fazer isso aqui. Isso. Feito isso, olha só. Aí, esse revel já tá todo aqui, tá vendo? Viradinho para dentro. Eu venho com um ferro, tá? Porque esse tecido aqui é uma viscose, ela tá bem molinha, então ela não tá deitando muito bem. Aí eu venho aqui e dou uma passada aqui, ajeitando esse tecido aqui pro lado de dentro, tá? E olha só como fica bonitinho esse acabamento aqui. Vou pedir a Duda para poder passar aqui para mim, tá bom? Passando o ferro lá para mim. Que aí eu vou mostrar a frente. Fiz esse acabamento aqui das costas, aí eu vou vir aqui para frente. Olha só, mostrando para vocês como que vai ser o acabamento da frente. O acabamento da frente dessa camiseta, ele vai ser forrado, tá? Vai ser um acabamento forrado. Deixa para dar as penças depois. E aí, para forrar, praticamente eu tenho que unir direito com direito da peça, dessa forma, deitando assim, direito com direito. E aí, eu vou costurar aqui, na borda aqui da gola, né? Porque da cava não vai precisar, se fosse uma camiseta, eu iria costurar aqui também, mas vai ser só aqui na borda da gola, porque a blusa vai ter manga, então não há a necessidade de fazer essa costura, não é? Então, aqui eu venho costurando aqui.
Então, aqui, ó, eu uni, né? Aqui no decote, aqui, essa costura, esse forro a essa camiseta. Aqui eu dou alguns piques para poder ajudar a virar melhor, embutindo, né? Isso aqui para dentro. Isso aqui é a parte da frente que é forrada. É como se fosse o revel mesmo, só que é forrado, tá? Ok. Aqui. Aí aqui agora eu vou virar para dentro aqui, esse acabamento aqui, esse forro, tá? Olha só. Aí o que acontece aqui? Esse forro, no lugar do forro, poderia ter sido um revel também. Eu ia gastar menos tecido, mas o que aconteceu? Quando eu estava cortando essa camiseta, eu vi que sobrou um pedaço maior de tecido. E esse pedaço maior não ia dar para poder fazer outra blusa. Então, o que eu pensei? Então, eu vou caprichar mais ainda no acabamento. Já que esse tecidinho vai ficar esse pedacinho aqui sobrando, eu vou colocar um forro mais comprido. Aí, eu coloquei o forro na camiseta até aqui a linha da cintura. E aqui, da mesma forma, eu faço aquela costurinha que eu falei com vocês. Aqui, para o lado de dentro, essa costurinha rebatendo aqui o acabamento, o forro. Viro esse excesso para o lado de dentro e aqui por cima eu dou um pesponto fino em toda a volta aqui desse acabamento, desse forro. Para que serve essa costura? Para que o forro ou o revel não fique saindo para fora, para que ele se acomode mais aí para o lado de dentro da peça. A minha linha está um pouco clara, foi até proposital isso aqui. Como eu não vou colocar pesponto nessa blusa, que ela não é um teste, viu, gente? Isso aqui é peça para cliente mesmo. Mas é interessante também que você escolha uma linha que não fique aparente aí no seu tecido, que seja da cor aí do tecido. A não ser que seja um pesponto, que seja uma moda, um detalhe que você quer fazer com uma linha de cor diferente que precisa aparecer. Aí já muda a história, né? Mas, no geral, a linha ela não tem que ficar aparecendo, a não ser que seja proposital isso, tá? Então, aqui, olha só, essa costura aqui é o avesso, viu? O avesso, aí tem essa costurinha aqui, esse pesponto joga para jogar para dentro. E aqui é o lado direito. Vendo como fica tudo jogadinho aqui para dentro, lado direito da frente da peça. Deixa eu... Aqui. Como eu tô com ferro aqui, aí eu tô passando com a unha mesmo. Mas é importante, falo sempre, faça do ferro de passar o seu melhor amigo na hora de costurar, viu? Muito importante você utilizar aí do ferro de passar, tá? Aí, gente, o que aconteceu aqui? Forrei aqui a minha frente, fiz o acabamento aqui do revel, né? Ok? O que acontece agora? Normalmente, para unir agora o ombro, né? Que nós vamos unir, muitas já vão aqui, ó. Já pega esse ombro e costura. Plaft. Deixa eu até colocar um alfinete aqui para mostrar para vocês como fica se eu fizer assim. E às vezes nós não percebemos que isso, vou falar a verdade, enfeia a roupa. Você fazer isso. Vou fazer aqui no alfinete, só para vocês verem como ficaria essa peça dessa forma que eu estou mostrando aqui. Aqui eu estou unindo, aqui chegou agora ombro com ombro, tá? Fazendo a união do ombro da frente com o ombro das costas. Dessa forma aqui.
E aí vocês vão ver que é um detalhe bobo que vai melhorar isso aqui. Ó. Se eu pego o ombro da frente com o ombro das costas e costuro dessa forma, aí depois, mesmo que eu venha com um overlock aqui ou um zigue-zague, esse negócio aqui vai ficar uma coisa assim, aparecendo, não vai ficar bonito. Às vezes, por ser no ombro, costuma aparecer uma pontinha assim, ó, que fica assim, aqui é o lado de fora, né? Até para o lado de fora da peça. Não fica bonito. E é simples de você resolver isso aqui. Como que você vai fazer diferente aqui? Você vai pegar a parte do forro, né? Se fosse revel, seria a mesma coisa. Mas aqui, como é forro, eu vou pegar a parte do forro e vou embutir. Eu vou como se fosse, palavra aqui, embrulhar, viu? Ao invés de costurar normal, igual eu fiz com vocês, essa parte do ombro, eu vou abrir aqui, vou embrulhar a outra parte dentro do acabamento. Que aí vai ficar embutida a minha costura. Toda embutidinha. Vai ficar mais bonito, mais chique, elegante. E você vai ver que isso não vai te dar um trabalho a mais, é só um conhecimento a mais que talvez você não tenha, que hoje eu estou ensinando aqui para vocês. Ó. Vou fazer um lado e mostrar o outro que eu não fiz, para vocês verem a diferença. Viu? Aí eu estou embutindo. Então, pega mais essa dica aí. Todas as partes que você tiver condições de embutir para ficar as costuras escondidas, você vai fazer isso. Pensar num jeito de fazer isso. Aí aqui eu vou unir o ombro dessa forma, embutindo, tá? Deixa eu passar a costurinha aqui, vocês vão ver como é que vai ficar bonitinho. Olha só. Passei a costura aqui dá pra ver, não? Aí, agora eu vou puxar, vou virar. E olha aqui como que ficou. Olha aqui como que ficou. Esse revel tinha que ter rebatido ele. E olha aqui como ficaria se eu simplesmente unisse sem embutir. Isso aqui é a união do ombro, tá? Me perguntaram. Aqui é o ombro. Aqui está embutido. Como que eu fiz esse embutido? Eu embrulhei a parte das costas dentro da parte aqui da frente. E aqui, sem embutir, eu só alfinetei, porque eu não vou fazer isso, né? Na blusa da cliente, vou deixar todo embutidinho os dois lados, é só para vocês verem como que normalmente as pessoas vão lá e emendam isso aqui. Juntam um no outro, emenda, passa o overlock e fica assim. Sendo que o trabalho, não dá trabalho a mais você caprichar e fazer dessa forma, embutidinha. Então, quando é a união do ombro, aqui, se eu fosse unir, só que vai ter, nessa peça aqui, ela vai ter manga, né? E eu não vou colocar a manga aqui para vocês verem, porque eu estou falando de acabamento e tem outro acabamento que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui na união da manga, aqui da cava, se fosse uma camiseta, dá para fazer a mesma coisa, dá para embutir, viu? Mas aqui, o mesmo processo que eu fiz aqui no ombro, você faz na lateral, você faz no ombro, você faz no cos, quando você for unir a lateral do cos da frente com o cos das costas. Tudo que puder ficar embutido, vai ficar melhor aí no acabamento de vocês, tá bom? Aí, não, eu quero mostrar uma outra peça aqui que eu vou fazer. Vou mostrar o acabamento aqui para vocês. Aí lembra do planejamento que eu falei, né? Vou fazer um desenho aqui. Fazer um desenho aqui para vocês.
Essa aqui é uma camisa, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui essa camisa de forma que vocês vão entender. Aqui é a gola, né? Gola da camisa. É uma gola sem colarinho, tá? Eita, deu um borriscado aqui, bem borriscadão. Tem perguntas aí na live? Aqui é a manga. Eu já explico, né? Pois bem, essa camisa aqui, ela tem também o patê, o pátio, como vocês chamam, não sei como vocês chamam aqui, essa parte aqui, que é o pátio, né? O patê. É uns nomes difíceis que as povo coloca na costura. Aí aqui é uma gola colegial. Nossa, escrevi de cabeça para baixo, peraí. Aqui, ó, gola colegial. O que é gola colegial? É aquela gola sem o colarinho. Sem o colarinho aqui. Aqui é bainha de lenço também. Bainha de lenço. Aqui é o pátio, né? E aqui é uma barra mais larga aqui, de 2 centímetros, essa barra aqui, na manga. Muito bonito, não, mas deu para entender, não deu? Qualquer pessoa, qualquer costureira que pegue um esboço desse aqui, que é um planejamento, ela consegue entender do que se trata. E aí, por onde eu posso começar isso aqui? Posso começar por essa vira aqui, né? Que é o pátio. Aqui da frente, da camisa. É interessante porque aí logo depois, unindo o ombro, eu já vou fazer o quê? Colocar a gola, tá? Eu vou pegar aqui essa peça, que eu escolhi com a mesma linha, para mostrar para vocês. Olha só. Eu já uni o ombro para poder adiantar. E aqui eu quero colocar a gola para vocês verem aí. Como também que a gente pode embutir. Eu coloquei nessa camisa um detalhezinho aqui de renda na pala das costas. Viu? E aqui é a parte aqui do patê. O que acontece? Essa parte fica muito boa quando você coloca entretela. E aí é outra coisa que eu quero falar com vocês. Para quem não sabe o que é entretela, é um tecido termocolante que a gente compra nos armarinhos. Tem ela de papel, tem ela de tecido, tem ela própria para malha, tem ela numa gramatura mais firme, mais rígida, tem ela mais molinha, que é indicado para tecidos mais finos mesmo, igual aqui o viscose, né? Aqui eu tenho um pedacinho da entretela para vocês verem, ó. Sempre quando tiver que fazer gola, nessa parte aqui do pátio, é bom vocês colocarem também, porque vai vir as casas, e a casa é muito ponto, um em cima do outro assim, então ajuda a ficar mais firme e aguentar essas casas e tudo mais. Então aqui eu já virei com entretela, e aí, aqui por dentro, o que é que eu faço? Eu dou outra dobrinha aqui, para poder costurar. Muita gente, ao invés de fazer isso, passa um overlock aqui ou um zigue-zague e costura. Aí, o que acontece? Quando a pessoa vai vestir a roupa, aí essa parte fica virando aqui para fora, aí fica aparecendo aquele overlock, que negócio feio aqui. Então, sempre, na hora de virar, dê uma outra dobrinha. Em barras também é interessante. Sempre quando você que der para fazer isso, você faça essa outra dobrinha aqui. Tá? Eu vou costurar ela aqui, porque é a primeira coisa que eu tenho que fazer na camisa. Fazendo isso aqui, eu posso unir os ombros e colocar a gola. Tá?
E todos esses detalhes que eu estou falando com vocês aqui não são coisas que vão gerar mais trabalho aí para vocês. Ah, Thalita, mas dá trabalho sim, porque eu não sei fazer isso assim. Por que que você não sabe? Muitas vezes é porque te falta técnica e treinamento. E aqui eu estou ensinando vocês uma forma de fazer. Se você não tem habilidade para poder fazer dessa forma, o que que você vai fazer? Você vai treinar. Pega um retalhozinho de tecido e treina, viu? Olha aqui, aí ficou costurado, todo bonitinho. Nem precisei. Isso também eu acho que faz a gente ganhar tempo. Porque o tempo que eu perderia para poder ir de uma máquina a outra, se eu tivesse que sair daqui, ir para a overlock, ou mudar o ponto se fosse... Ah, não tem overlock, uso o zigue-zague. Aí eu vou e mudo o ponto, aqui é o outro lado, viu? Eu mudo o ponto aí do zigue-zague, depois volto para o ponto reto. Então, isso aqui, ó, vai fazer com que a peça fique mais bonita e automaticamente vai ser mais rápido. Olha só para você ver. Eu vou enfiando com a unha assim e costurando. Ok. A tela ficou um pouco larguinha, depois eu tiro esse excesso aqui. Então, aqui tá feito, né? A costura ficou... Agora, vamos para a gola, né? Aqui, como eu disse para vocês, eu já tinha unido aqui o ombro. E uma dica que eu dou para vocês também, ao unir um ombro com o outro, você já deixa essa linha aqui junta, para que, se você costura a peça toda com a gola aberta, a gola, a cava da gola, ela vai só cedendo mais, abrindo mais, e aí quando você vai colocar a gola, ela já não serve. A gola fica pequena para essa cava. Então, é importante que ao unir o ombro com o ombro, você deixa a linha já grudadinha aqui. Ah, esqueci, cortei a linha. Aí, o que que você faz? Você vem cá com o alfinete e deixa essa parte aqui da cava da gola unida com o alfinete, assim, ó. Que aí ela não vai ficar cedendo, ficar aumentando aqui o tamanho da cava e não corre o risco da gola ficar pequena depois, tá? Outra coisa que eu vou fazer aqui, que também ajuda, vocês estão vendo que essa parte aqui das costas da minha camisa é de tule. E o tule, ele cede, enquanto que a viscose não. E a minha gola, ela é de viscose. Então, para que na hora de colocar a gola, esse tule não interfira aí no tamanho da gola e vai esticando, eu vou passar uma costura reta aqui para que ele fique firme. Até se precisar dar uma encolhidinha, eu consigo com essa costura reta. Isso serve para tecidos que têm muito elastano, você vai estar costurando, e para tecidos que são muito fininhos também. Você fazer essa costura antes de colocar a gola, mas com muito cuidado para que não fique franzido, tá? Então, eu vou fazer aqui essa costura antes de colocar a gola da camisa. Tá. Viu? Fiz a costurinha aqui, tá? Posso dar um leve franzido aqui, só para firmar esse tecido que cede muito. Aí isso não vai deixar ela ficar esticando, tá bom?
Agora vamos para a gola. A gola colegial, como eu disse para vocês, ela é sem colarinho, é só aquela parte superior da gola. Assim, ó. Vendo? Aqui. Um lado com entretela e outro sem. Por quê? Porque o lado que fica com entretela é a parte superior que fica aparecendo por cima, né, da camisa. E embaixo, da parte de baixo da gola, não aparece, então não precisa colocar entretela. A gente coloca sempre a entretela só de um lado só da gola. E aí eu vou costurar deixando aqui 1 centímetro sem costura, que é para poder embutir, tá? Essa gola na minha camisa. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse embutido. Então, sempre quando eu giro também, para fazer as quininhas, é com a agulha inserida dentro do tecido, viu? Aqui. Ok. Então, eu passei a costura, unindo aqui as duas partes aqui da gola, tá? E agora, eu vou virar essa gola. Eu gosto aqui na pontinha, para poder virar bem, dar uma batidinha aqui com a ponta da tesoura, para que fique já dobradinho aqui. Aqui eu já posso cortar o excesso, ficou um pouco maior, né? Corta assim, aí eu viro para cá e viro para cá. E dou uma batidinha com a ponta da tesoura assim, para poder virar. Agora, eu venho aqui, ó. E vou virar aqui essa gola. Com a ponta da tesoura, com bastante cuidado, eu venho aqui fazendo essa pontinha aqui, né? O ferro tá ligado ali. Você liga lá para mim, por favor. Aqui, do outro lado. Epa, quase que foi aqui. Porque o tecido é muito fino, então tem que ter cuidado. Viu? Aqui foi. Aqui. E aí, é bom passar, tá? Vou dar uma passadinha ali. Passar agora para ela ficar bem assentadinha. Então, lembra de outra coisa. Faça do ferro de passar o seu melhor amigo na hora que você for costurar. Principalmente nos acabamentos, viu? Porque às vezes você pensa que vai perder, né, tempo, você está ganhando tempo, porque isso vai te ajudar na hora de costurar. Aqui, gente.
olha só a diferença depois que passou. Vou voltar aqui. Pessoal aqui no Instagram, deixa eu ver. Não estamos vendo o passo a passo. Pois é, gente, vem aqui para o YouTube, para vocês poderem ver o passo a passo, tá? Eu abro a live aqui no Instagram para chamar vocês aqui para o YouTube, tá bom? Aqui que vai dar para ver por causa da câmera que a gente movimenta aqui, viu? Aqui, ó, passei a gola, tá passadinha. Você pode pespontar, viu? O que é pespontar? É colocar uma costura rebatendo aqui, agora por cima. Eu não vou fazer esse pesponto, porque o meu modelo não, acho que não combina com uma gola pespontada. A gola pespontada é aquela gola mais rígida, sabe? Mais durinha. E aqui é uma roupa mais ampla, mais molinha, de uma viscose. Então, eu não vou pespontar, não, viu? E aqui, como que eu vou colocar essa gola aqui? Normalmente, aqui tá a minha cava, né? Aí eu vou mostrar para vocês como que, normalmente, as pessoas fazem. A maioria das costureiras fazem. Você vem, pega a gola aqui e emenda, né? Aí eu vou fazer com alfinete aqui de novo, para vocês verem. Pegou a gola aqui, emendou, do jeitinho que tá aqui, né? Eu tô falando isso porque eu já vi, gente. Aí eu tô aqui emendando, costurando, né? Tô costurando com alfinete para vocês verem. Aí a roupa não fica com cara de grife, porque não atenta para esses detalhes, viu? E é importante que nós atentamos para esses detalhes que são preciosos no acabamento. Se eu simplesmente pegar essa gola e emendar aqui do jeito que vocês estão vendo, por que eu estou fazendo desse jeito? Para vocês verem a diferença, que o que vocês vão fazer diferente não vai ocupar o tempo de vocês. Tá até um pouco mais larga aqui. E depois eu vou dar um jeito aqui para diminuir isso aqui. Ao vivo dá essas coisas, né? Tá vendo? Que como que dá os pepinos aqui pro meu lado também? Dá. Aqui, se eu emendar essa gola desse jeito aqui, vou voltar a camisa aqui. Quando a pessoa usar, aí quando você pensa que o acabamento fica só por dentro, não aparece, não, tem hora que aparece, ó. Imagina que a cliente está mostrando aqui, a cliente usando essa camisa dessa forma, ó. Aqui, dessa forma. A camisa, ela não vem numa abotoou até em cima, ela vai virar aqui, vai virar aqui. O que é que vai acontecer, ó? Esse acabamento aqui, que você vai passar um overlock, um zigue-zague, ele vai ficar aparecendo. E fica feio. A parte das costas não, mas aqui na frente, onde mais destaca, próximo ao pescoço, vai ficar esse overlock aparecendo de um lado e do outro. E é simples você resolver isso. Ao invés de você simplesmente pegar a gola e juntar aqui com a camisa, você vai embutir também essa costura. Lembra que na hora que eu fui unir a gola, eu deixei uma aberturinha aqui? Olha só. Eu não costurei até o final, deixei essa abertura aqui, justamente por isso. Porque eu vou costurar só um lado aqui da gola na camisa. Esse outro lado que está entretelado, eu não vou costurar agora. Eu vou costurar unindo só esse lado aqui, tá? Para vocês verem como que é que eu vou fazer isso. E a minha cava da gola tá grande, e a minha gola tá pequena. Jesus me salva aqui. Mas nós vamos resolver isso aqui. Com aquela costurinha que eu mostrei para vocês, nós vamos resolver. Viu? Isso é às pressas, a correria hoje foi grande. Então, aqui eu vou... Para mim colocar essa gola, o que eu vou fazendo? Eu vou dando uma leve esticadinha. Não é esticadona, não, gente. Uma leve esticada na parte de cima, que está menor. E vou dando uma encolhida, uma leve encolhida na parte de baixo, que está maior. Mas de forma que não fique franzido, viu?
Isso costuma acontecer por conta do tecido, que é diferente. Como eu mostrei para vocês aqui, é um tule, né? E o tule é malha, é tule de malha. Ok? Aí eu paro aqui, nessa parte, que é a frente. E agora eu vou para a outra parte, a outra frente. Viu? Dessa forma, eu vou colocar só essa parte aqui da gola que está sem entretela, que eu vou prender, vou costurar na minha camisa. Aí eu venho aqui à frente da camisa, eu venho aqui, tá? Tá vendo? Bem no início aqui, vou unir aqui e venho. Isso, aí fiz esse lado aqui, eu agora vou dar continuidade unindo a parte das costas aqui da gola na camisa, tá? E aí, vocês podem ver que com aquela leve esticadinha que eu dei na gola, ela já coube aqui na minha cava. Sem ficar franzido. Porque o próprio pedal da máquina faz isso também, né? Com a peça, com o tecido. Pronto, então aqui, ó, eu coloquei, tô fazendo a gola colegial, viu? Quem estava no Instagram aqui, pode vir para o YouTube para vocês conseguirem ver. Lembra daquela parte. Tudo que der para vocês embutir, para não ficar costura aparecendo, vocês vão embutir, viu? Aí, lembra que eu falei que poderia, normalmente, a costureira vem e costurou, emendou, acabou, fica esse acabamento aqui aparecendo. Dessa forma aqui, não vai ficar nada aparecendo. Aí, essa parte aqui vai ficar para dentro. Eu vou agora dobrando aqui, costurando, viu? Vou costurando, 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 dessa forma aqui, ó, até chegar aqui e vai ficar tudo embutidinho, bonitinho. Outra coisa, emendas de costura aparecendo também faz a peça ficar pobre, tá? Então, ao invés de começar por aqui, que vai dar uma ponta, uma linha sobrando aqui, eu mudei de ideia, vou dar para esse ponto nessa gola e vou começar por aqui, pelo ombro, que ninguém vai ver essa costura emendada aqui nesse ombro, tá? Então, eu dobrei aqui, fiz assim, e aqui eu vou começar a costurar aqui na pontinha, pespontando, viu? Vocês vão ver como que vai ficar bonito, tudo embutidinho. Que eu vou agora. Gente, vocês podem passar, ajuda muito fazer isso aqui, vocês passarem no ferro, viu? Eu não estou fazendo isso aqui por conta que o ferro está um pouco distante aqui de mim. E aí não dá para ficar pegando a câmera e mudando tanto de lugar ainda, viu? Que eu estou com a câmera só ainda, mas em breve a gente vai melhorar isso aqui para vocês. Mas aqui, vocês estão vendo que eu estou inserindo. Para fazer isso aqui, o que eu faço? Eu vou até a parte que dá, seguro aqui com o meu dedinho, dou uma esticadinha e costuro. Paro, dou uma ajeitadinha novamente. Aqui. Ajeito. E costuro. Esse pontinho aqui tá um pouco chata de ajeitar, mas deu.
Aí, beleza. Agora, o que eu faço? Eu prossigo com essa costura, contornando toda a minha gola. Ah, Thalita, eu preciso fazer isso sempre? Esse pesponto ao redor? Não. Eu só optei por fazer aqui assim agora, porque... Saiu fora. Porque eu não vou querer emendas aí nessa costura aparente, né? Aparecendo aí. Olha só como que já tá ficando bonito. Vai ficar sem emenda nenhuma. Aí a roupa fica com cara de grife. Aí vocês olham assim e vê que tem um valor, um diferencial de mercado, uma peça assim bem acabada, viu? São detalhes que simples, mas que muitas pessoas não atentam a isso. Sabe que às vezes aquilo que é simples a gente hesita em não fazer. Vamos lá, então. Finalizando aqui. Então, eu contornei toda a volta. Comecei pelo ombro, para não ficar ponta de linha aparecendo logo na frente. Não vai dar para vocês verem muito a costura, porque a linha está bem da cor do tecido. Aqui por dentro, né? Ficou assim, mas aqui é por dentro. Tirando aqui as pontinhas de linha. E aqui, gente, olha só a diferença. Dessa gola, colocada dessa forma aqui. Isso aqui é a pala das costas, ainda vai vir um overlock aqui, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa... Eu quero mostrar para vocês esse acabamento aqui da gola. Aí, quando o cliente usa essa peça, aqui, ó, quando a pessoa usa essa camisa, deixa eu ajeitar ela aqui. Tem que tirar essas... Olha só, eu vou tirar essa entretela aqui que ficou um pouco maior. O bom da entretela é isso, que ela é termocolante, mas se você sair puxando, ela sai. Ela sai fora. Então, aqui ficou... Vou cortar isso depois, porque não correu o risco de cortar a camisa. Mas é só para vocês verem algo bonitinho aqui. Aí aqui, ó, gente, essa gola colocada dessa forma, olha só a diferença do que aquela primeira vez que eu mostrei para vocês. Olha. Quando a pessoa usa isso aqui, fica assim, ó, sem aparentar, sem aparecer nenhum overlock. Então, a terceira dica que eu digo para vocês hoje é essa. Na hora de fazer os acabamentos, você vai embutir tudo o que for possível embutir, para que não apareça costuras, pontas de linha em nenhum lugar. Isso não vai fazer com que você demore mais na peça. Muito pelo contrário, talvez vai te fazer até ganhar mais tempo. Você não vai precisar usar tanto a overlock ou zigue-zague. Olha só aqui também, que eu mostrei para vocês, essa parte aqui da alça, essa união aqui, embutidinha, tá vendo? E falei com vocês também do planejamento, né? É importante que vocês se planejem na hora de fazer os acabamentos. Olha só. Já mentalize para que, como ele está lá no final, para que quando chegar no final, vocês já saibam como vai fazer para não pensar depois, não pensar na hora. Às vezes você precisa de algum aviamento, de uma entretela, e aí você já providencia tudo isso antes. De uma rendinha, como eu coloquei aqui no detalhe desse revel, que depois ainda vou rebatê-lo. E aí, outra dica que eu falei com vocês também, além do planejamento, além de embutir, eu falei com vocês também, capricho nos detalhes. Pode voltar para mim aqui. Capricho nos detalhes dos acabamentos. Se precisar colocar, coloque rendinha. Se precisar embutir, embuta.
Deixa eu voltar a câmera aqui para mim, que eu falo melhor com vocês. Se precisar também colocar um viés, deixa eu desligar a máquina aqui, vocês coloquem viés, coloquem rendinhas, faça tudo por dentro que der para embutir, para poder esconder as costuras, esconda as costuras, tá? Planeje esse acabamento antes, para você saber qual direção seguir ali, ao iniciar mesmo a peça de roupa, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Fazendo isso, cada vez mais você vai estar mais treinada aí nos acabamentos, as peças vão sair cada vez mais rápido da máquina de costura e vai dar aquele ar de limpeza aí na sua peça, sem pontas de linhas aparecendo, além de ficar uma roupa bonita, com valor de mercado, porque observe muito as roupas de grife aí por dentro, vocês podem ter certeza que os acabamentos são os que têm maior atenção. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. E a gente acha que por estar por dentro da roupa, pode ser feito de qualquer jeito. E quanto mais você caprichar nos acabamentos, mais as suas peças, o seu trabalho como costureira vai ser reconhecido e vai ser mais valorizado, tá? Deixa eu ver quem está perguntando aqui. A marca da minha máquina, algumas perguntinhas aqui. A minha é a Singer, viu? Uma reta Singer. Muito boa, tá? Já tive da Brother também, que é boa também, mas essa Singer aqui é a que está mais me atendendo. Alguém perguntou também sobre o curso de design de moda EAD. Eu faço design de moda EAD pela Unicesumar. Inclusive, tem até prova hoje para poder fazer, viu? Mas eu queria dizer para você que deseja faturar com a costura, não é necessário que você tenha uma faculdade, se você quer ter sua própria marca, como eu pensei durante muitos anos, que era só através de um curso superior de moda que eu conseguiria aí viver bem e ganhar bem com a costura. E, na verdade, existem outros fatores que fazem com que você seja uma costureira bem remunerada e bem reconhecida pelo seu trabalho. E um deles é a modelagem de roupas femininas. E o outro também é se preocupar com os detalhes aí nos acabamentos. Essa técnica é algo que você, como costureira, pode desenvolver aí e ficar cada dia melhor, tá bom? E dicas como essa e outras mais, eu vou estar passando para vocês dentro da Jornada Costureira 5K. Então, se você ainda não se inscreveu para a Jornada Costureira 5K, não deixe de se inscrever, porque já está chegando o dia, vai começar segunda-feira, dia 27, ao dia 31 de março, onde em 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você faturar 5 mil ou mais por mês, dominando a modelagem de roupas femininas. Então, é só você clicar no link que está disponível aí para vocês, no YouTube, no Instagram, na bio do Instagram, né? No Facebook, em todos os nossos... Nós estamos em todos os canais aí, e você pode clicar, digitar o seu e-mail, você vai digitar também o seu número de WhatsApp, e você vai ser direcionado para um grupo VIP, onde nesse grupo você vai receber todas as informações para não perder nada desse evento, viu? Então, eu aguardo vocês nesse evento e também comunico que nós temos mais lives de aquecimento amanhã e depois, tá bom? Temos um encontro marcado amanhã novamente comigo, te dando mais algumas dicas aí. Muito obrigada você que esteve comigo aqui até agora. Um beijo, uma boa noite e fique com Deus.